E aí, meus amigos do Futuro e Procuradorias, professor Rodolfo Pena por aqui. E vamos para mais uma aula, né? Uma aula nossa semanal. Nós vamos falar sobre a inexigibilidade de licitação para contratação de advogados pela administração pública. Vocês já devem ter ouvido falar desses temas. É um tema que realmente pode cair na prova de vocês, pode vir numa prova subjetiva, numa prova oral. E também é um tema que as suas bases, né, a base legal e jurisprudencial, pode também ser objeto de cobrança da própria prova objetiva. Então a gente vai falar sobre tudo que envolve esse tema e que pode trazer aí alguns pontos importantes para vocês nas provas de procuradorias. Bora lá? O primeiro detalhe sobre esse tema é o seguinte: grande parte dessas contratações de advogados para patrocínio de causas judiciais específicas, para elaboração de pareceres em temas específicos, ela ocorre por meio da inexigibilidade de licitação. Aí você pode se perguntar, mas a administração pública não tem a procuradoria, né? Não tem as procuradorias dos municípios, procuradoria estadual, procuradoria do Distrito Federal, a própria Advocacia Pública da União, com a AGU, com os procuradores da Fazenda Nacional, com os procuradores federais. Se o poder público já não tem procuradores contratados, por que ele vai contratar advogados ou escritórios de advocacia pública no setor privado? Se ele já paga ali os seus procuradores para exercer exatamente a mesma atribuição. O que acontece? Em determinados casos, nós podemos ter causas ou situações específicas ou atos específicos. Isso acontece muito, inclusive quando você tem grandes escritórios de advocacia com causas importantes. E em muitos casos, vão pedir ali um parecer, por exemplo, numa causa importante, para um doutrinador reconhecido, né? Então é importante, por exemplo, um parecer jurídico. Você pegar de um Celso Antônio Bandeira de Melo, um parecer jurídico de grandes personalidades do direito, é um parecer que tem um valor muito grande. E você, obviamente, não tem vários Celso Antônio Bandeira de Melo dentro da procuradoria. Você não tem, por exemplo, ali um doutrinador específico que tem um renome da procuradoria. Então, em alguns casos específicos, em alguns casos ali importantes, de importância destacada, você pode pedir ali parecer, você pode contratar ali o patrocínio de uma causa por parte de algum advogado, de algum jurista, ou algum escritório de advocacia pública. Nós vamos ver com notória especialização, né, um escritório que vai, um advogado que vai realmente patrocinar aquela causa. Beleza. Com todas as discussões, todas as ressalvas, com tudo que essa discussão pode trazer, eu acredito particularmente que isso deve ser uma situação excepcionalíssima, tem que ser o último do último caso, isso não pode ser uma situação corriqueira, é uma vez na vida ali, você vai ter uma situação como essa, porque a Procuradoria tem pessoas extremamente qualificadas e de qualificação altíssima para cuidar desses casos. Você começa a abrir exceção, 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 concessão, 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 daqui a pouco você está contratando só advogados privados. Cada causa vai ser uma causa aí específica. Não, isso tem que ser o último caso, uma situação muito peculiar. Mas beleza. O fato é que isso acontece, isso é uma realidade dentro da administração pública e isso ocorre por meio da inexigibilidade de licitação com base no artigo 74, no seu inciso 3º, que vai dizer o seguinte: a contratação aqui é inexigível a licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então veja que você tem 3 requisitos para a contratação de serviços técnicos especializados. Primeiro, que tem que ser, né, para inexigibilidade de licitação nesse caso. Primeiro, tem que ser um serviço técnico especializado. Segundo, que ele precisa ser predominantemente intelectual.
E terceiro, que tem que conter aqui notória especialização. E aí vem a própria lei estabelecendo quais são esses serviços técnicos especializados. Por exemplo, ó, pareceres, como eu citei para vocês, pode ser um parecer jurídico. E aqui o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas também está aqui. É claro que esse é um rol exemplificativo. Podemos ter outras situações não previstas aqui, mas esse rol já nos traz aqui o que a gente precisa, exatamente a previsão dessa contratação de advogados. Qual é a diferença da Lei 14.133 para a Lei 8.666? Vamos lá. Bom, a Lei 8.666 ela exigia 3 requisitos: serviço técnico especializado, natureza singular do objeto a ser contratado e a notória especialização. Enquanto a nova lei não prevê mais a natureza singular. Trocou a natureza singular pela natureza predominantemente intelectual. Natureza predominantemente intelectual. E o que isso implica nessas contratações por inexigibilidade de licitação? Implica principalmente numa mudança de paradigma. Porque a natureza singular, como eu falei para vocês, era exatamente aquela exigência de você ter um serviço, um objeto a ser contratado, uma obra, ou seja, aqui no caso sendo serviços técnicos especializados, que seja singular, que não seja um serviço corriqueiro, um serviço comum, um serviço que é prestado de forma cotidiana. Como eu falei para vocês, nós temos as causas normais dentro da advocacia pública, causas que se repetem, mas eu posso ter uma causa singular, uma matéria que nunca foi discutida antes, que não é discutida corriqueiramente dentro da administração e que pode gerar ali uma consequência de milhões de reais, né, chegando ali a vários milhões de reais. Então a natureza singular do objeto a ser contratado era uma exigência. Era uma exigência. Ou seja, tinha que ser um caso completamente específico, que fosse contratado com um profissional também singular. Um profissional que não teria ali como não tem um outro profissional igual a ele, podendo contratar outro profissional que também falar, tanto faz esse ou esse profissional para esse objeto a ser contratado. Não, fala, somente esse profissional pode atender a necessidade da administração pública nesse caso específico, ou seja, a natureza singular. Só que quando você tira a natureza singular e você coloca a exigência de que o serviço simplesmente tenha a natureza predominantemente intelectual, você flexibiliza demais esses requisitos. Porque, por exemplo, os serviços de advocacia serão sempre serviços intelectuais, nem predominantemente intelectual, não, é sempre intelectual, é tudo intelectual. Não é um serviço braçal, mecânico. Não, é um serviço intelectual. Exige a intelectualidade para ser prestado. E o próprio Estatuto da Ordem estabelece no seu artigo 3º o seguinte: que os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares. Vamos comprovar sua notória especialidade da lei. Tá, aqui tudo bem, mas ele vai falar, isso aqui já foi na vigência da lei anterior, né, da 8666, falando que os serviços de advogados são todos singulares. Foi uma tentativa ali da OAB justamente para poder entrar qualquer serviço de advocacia naquele inciso, falar, o advogado ele é singular, só existe um e tal, tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim. Primeiro que o serviço tem que ser singular, segundo que o profissional também tem que ser singular, tem que ter ali essa especialização e uma singularidade naquela área. Mas o que aconteceu? Por que a gente está discutindo isso? Recentemente, o STJ ele trouxe uma decisão no seguinte sentido. Olha só. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento que prevalece a jurisprudência e tal, no caso do crime, né, contra as licitações e o contrato, demonstrando dolo específico e dano ao erário. Só que nesse julgado, o STJ disse o seguinte, veja bem, conforme é disposto no artigo 74, inciso 3, e no artigo 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador
devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado, natureza intelectual do trabalho a ser prestado. Então, o que acontece, pessoal, nesse caso? Se você não exige mais uma singularidade, simplesmente notória especialização, ora, se você tem um curso de pós-graduação feito ali na faculdade fundo de quintal, com todo respeito, mas a gente sabe que hoje com uma grande aumento aí dos cursos de direito e das próprias pós-graduações, você muitas vezes consegue uma pós-graduação num curso ali que não acrescenta muita coisa. Só que você tem uma pós-graduação, pós-graduação registrada lá no Lattes. Não é notória especialização? Claro que é, é especializado, notoriamente especializado. Ele tem um documento formal dizendo que ele é especializado, reconhecido pelo MEC. Ora, então se você tira a singularidade e coloca predominantemente intelectual, todo o serviço de advocacia é intelectual. E notória especialização, de certa forma, é fácil de você comprovar. Então você torna extremamente flexível essa contratação de advogados por inexigibilidade de licitação. Porém, existe doutrina, embora seja aqui o entendimento do STJ, esse que eu acabei de citar e mostrei para vocês. Existe uma doutrina que, de outro lado, vai sustentar o seguinte. Veja só. Qual é a natureza da inexigibilidade de licitação? Qual é o seu caráter? A inexigibilidade de licitação ela ocorre por total impossibilidade de competição. Essa inexigibilidade ela pode ser jurídica e ela pode ser material. A inexigibilidade material é aquela que ocorre quando você não tem mais de um interessado naquela contratação. Você só tem uma única pessoa. E a jurídica ocorre quando não é possível se estabelecer critérios objetivos para a realização de uma licitação. Você não tem critérios objetivos para definição da proposta cujo resultado seja mais vantajoso para a administração pública. Então, se você não tem critérios objetivos, você tem uma inexigibilidade de licitação jurídica. Tá? E é exatamente nessa inexigibilidade jurídica que consiste a natureza singular do serviço. A natureza singular do serviço. Por que singular? Porque você não tem como promover ali critérios, estabelecer critérios objetivos para a contratação. Então veja, embora não esteja mais previsto a natureza singular como requisito da inexigibilidade de licitação, ainda é necessário que a natureza da inexigibilidade seja respeitada. Se eu tenho vários advogados com a mesma especialização, todos eles prestando serviço intelectual, por que eu vou tornar a licitação inexigível? Se todos têm ali as mesmas qualificações, objetivamente falando. Aí você pode sustentar, de outro lado, o seguinte: não, mas o advogado ele é singular, cada um atua de uma forma. E você tem a questão, por exemplo, da confiança. Você contratar um advogado, você tem que ter confiança nele. A confiança não é um critério objetivo, é um critério subjetivo. Então, nesse caso, eu tenho uma inexigibilidade jurídica. Critério objetivo. Não tenho critérios objetivos, porque eu preciso da confiança. Eu só confio naquele advogado. Então, você vai ter, desses dois lados, essa discussão. Mas existe uma parcela da doutrina e o próprio Tribunal de Contas da União que vem sustentando o seguinte: embora a lei não tenha previsão mais da natureza singular como requisito para inexigibilidade de licitação dos serviços técnicos profissionais, tá? É necessário que seja respeitado esse pressuposto da inexigibilidade da licitação, tá? Então vai dizer exatamente isso. A necessidade de que exista aqui uma inviabilidade de licitação pela inexistência de critérios objetivos para o desenvolvimento da licitação. E aí, esses doutrinadores vão dizer que essa questão de não existir critérios objetivos para uma licitação é exatamente o que torna o serviço pretendido de natureza singular. Ou seja, então, para essa doutrina, a natureza singular do serviço continua sendo uma exigência
para a inexigibilidade de licitação do artigo 74, inciso 3. Veja o que diz o TCU, né? E embora seja uma decisão de 2014, antes da nova lei, ela é bem elucidativa nesse ponto. Na contratação de serviços advocatícios, a regra geral do dever de licitar é afastada na hipótese de estarem presentes simultaneamente a notória especialização, singularidade do objeto. Ela vai dizer, singular é o objeto que impede que a administração escolha o prestador do serviço a partir de critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. Então veja, para que haja inexigibilidade de licitação, portanto, ou eu só posso ter um único profissional que presta aquele serviço, ou eu tenho que não ter critérios objetivos para realização de licitação. Então, nos dois casos, né, ou a gente vai ter um único advogado que presta um determinado serviço, o que vai ser muito difícil hoje em dia, a não ser que seja uma causa de uma matéria completamente inovadora, uma matéria completamente nova, mas mesmo que essa matéria seja extremamente nova, aí só tem um advogado. Daqui a pouco, passou um dia, todo mundo já viu, poxa, então essa matéria é nova. Alguém já estudou, pronto, já tem mais gente que possa exercer aquele serviço. Agora, eu tenho aqui a ausência de critérios objetivos para a realização de licitação. Aí sim, que é a inviabilidade jurídica. Que é justamente a singularidade do objeto. Se confunde com a singularidade do objeto. Ou seja, então, o próprio TCU aqui dizendo o seguinte, e natureza singular é a inviabilidade de critérios objetivos para a realização de licitação. E para que eu tenha inexigibilidade, eu preciso desse requisito, ou seja, então a natureza singular continuaria a ser exigida. Essa é a posição que sustenta a parcela da doutrina. Veja a súmula 39 do TCU, então essa parcela da doutrina sustenta a continuidade dessa súmula, e vai dizer o seguinte, que a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular. Ou seja, exigindo na seleção do executor de confiança grau de subjetividade suscetível de ser medidos por critérios objetivos. E aí a gente tem um acórdão de 2020 que trata da questão tendo como referência a Lei 13.303. Então, embora não tenha como referência a Lei 14.133, a Lei 13.303 também suprimiu a natureza singular do serviço. Mas o TCU ele disse o seguinte, a contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra amparo no artigo 30, inciso 2, a linha E, da Lei 13.303. Desde que presentes requisitos concernentes especialidade e a singularidade do serviço, aliás, a notória especialização contratada. Olha só, singularidade do serviço. Então a tendência é a seguinte, o STJ dispensou a singularidade do serviço, nesse caso, mas o TCU vai continuar exigindo, muito provavelmente. E aí, talvez caberá ao Supremo definir a questão, né? Claro que o STJ tem a última palavra aqui no que diz respeito a questões infraconstitucionais, ou seja, questões legais, que é o que trata exatamente a Lei 14.103, uma questão legal, que é o STJ, claro, vai ter a última palavra, o Poder Judiciário não é o Tribunal de Contas da União. Mas a gente ainda tem essa discussão, precisamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela, e aí você, se deparando com uma questão como essa na prova, você já tem substrato jurídico para tratar essa questão, demonstrando os dois lados da discussão, inclusive posicionamentos distintos do STJ e do TCU, posicionamentos distintos da doutrina, e ao final poder se manifestar, poder concluir para um ou para outro lado. Beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir lá nas redes sociais o @futurae.procuradorias e também o meu Instagram, @prof.rodolfopena, pena com 2 N's. Aguardo vocês e até a nossa próxima semana com mais aulas de pontos relevantes